Hoje a nossa conversa com a Zilda, enquanto ela entra aí, vai ter um foco grande num assunto que teve uma enorme importância. Boa noite, Zilda, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Lu. Como vai? Tudo bem. Estava contando aqui para os nossos espectadores, para as pessoas que estão entrando aí, que hoje o nosso assunto vai ser um assunto que tem sido muito falado, né, em todas os grupos, né, de pais, que é a tecnologia a serviço da educação, um assunto que é relevante nesse nosso novo modo de vida, né, durante essa pandemia, e que mesmo que com a volta das aulas presenciais, esse sistema híbrido de educação vai continuar presente aí por um bom tempo. Então, para essa conversa, né, eu dou boa noite aí para a Zilda Kessel, coordenadora de tecnologia de educação educacional da Beacon, doutora em currículos e novas tecnologias em educação. A Zilda é educadora, com doutorado em currículos e novas tecnologias de educação pela PUC, mestrado em ciências da informação pela ECA e USP, e também coordenadora de educacional da Beacon. Foi professora do Instituto Singularidades, e está aí hoje com a gente, né, Zilda, há vários anos aí na Beacon, ajudando a gente a criar esse currículo com tantos desafios. Então, boa noite, muito obrigada aí por ter atendido a esse nosso convite. Boa Só para noite. contar um pouco dos participantes aqui, Zilda, desculpa te interromper um pouquinho, a gente sei que a gente está louca para começar a falar desse assunto, né, que é tão bacana, tão necessário e interessante aí para os dias de hoje. Hoje a gente convida vocês a fazerem pergunta por meio dos botões aí de comentário aí na tecla. A gente vai respondendo as perguntas durante a nossa live. E, e acho que é isso, né? Eu dou boas-vindas a todos, boa noite. E vamos lá, Zilda, vamos começar esse bate-papo aí com uma pergunta que eu acho que é o início, né? Vamos voltar um pouco lá para trás e falar um pouco dessa adaptação, dessa adequação que foi necessária para dar continuidade aí ao trabalho, né, que os professores faziam em sala de aula. Como que foi essa adaptação no início do isolamento social? Bom, boa noite a todos. Para mim é uma alegria poder encontrá-los. Sintam-se abraçados virtualmente. A gente começou e a gente teve pouco tempo para se adequar. Basicamente, a gente estruturou os ambientes virtuais de aprendizagem para os segmentos que ainda não utilizavam. E a gente construiu uma maneira de orientar os nossos alunos à distância por meio de sequências didáticas, né? Então, nós entramos na pandemia com uma proposta de trabalho que certamente foi sendo estruturada com esse avião andando, e vale dizer que a gente se valeu não só da tecnologia, mas todo um saber construído na Beacon em função de uma experiência cotidiana, do currículo do IB, que eu acho que ele é muito ele ilumina muito os nossos caminhos e as nossas escolhas, e com a participação de todo mundo, dos nossos professores, da nossa direção e das famílias, que do dia para a noite a gente entrou na casa de todo mundo, né? Então eu acho que foi um esforço conjunto para conseguir começar esses meses, a gente nem imaginava que ia ser tantos. É verdade, mas pelo visto vai se estender ainda por um tempo, né? E o que para você, o que é um ambiente digital de aprendizagem, virtual de aprendizagem, né? Como que ele entrou no cotidiano dos professores e dos alunos e das famílias também, né? Olha, primeiro vale lembrar que na Beacon a gente já utilizava ambientes virtuais de aprendizagem, quer dizer, programas que reúnem dentro do programa uma série de ferramentas que ajudam no trabalho pedagógico, né? E com Uhum. certos controles, né? Por exemplo, a gente usava o Moodle, a gente já usava o Google Classroom, né? Que são ambientes cheios de ferramentas. A gente pode usar qualquer outro ambiente de uma forma educativa, por exemplo, a gente pode até usar o Facebook, o WhatsApp e tudo, mas esses ambientes eles nos ajudam a olhar melhor essa interação e o trabalho. Então, a gente já tinha alguma experiência, basicamente a partir do terceiro ano,
Mas o que aconteceu é que a gente estendeu para a escola inteira e, junto com isso, criou uma situação de ajudar as famílias a entrarem nesses ambientes, ajudar os professores a usarem com mais frequência e poder trabalhar, ensinar e aprender. Então, esses são ambientes digitais que têm ferramentas e certos controles. A gente consegue saber que crianças entraram, o que elas viram, o que elas estão produzindo e o que elas estão compartilhando. As crianças já conheciam, né, e já usavam bastante esses ambientes virtuais aí de aprendizagem, mas elas tiveram aí um ganho maior, né, durante essa pandemia. O que para você, foram os maiores aprendizados, né, em relação a esses ambientes virtuais aí que eram utilizados? Olha, eu tenho algumas percepções, mas desde que vocês me fizeram o convite, eu fui perguntando para professores, para alguns pais, para coordenadores, afinal de contas, o que a gente vem aprendendo com isso, né? E eu tive a grata resposta de muitas aprendizagens. Eu acho que tem uma primeira coisa fundamental que é o seguinte: a gente usava muito menos tecnologia na bica, né? A gente tem um uso que ele vai crescendo ao longo do tempo. Mas não somos loucos por tecnologia a qualquer custo, a qualquer preço. A gente, quando acha que isso pode melhorar, ampliar, a gente lança a mão, né? E a gente Gente, acho que a gente está com um problema de conexão. Vamos esperar um pouco a Zilda voltar. Zilda? Oi, Zilda. Voltou? Acho que agora voltou. Vamos Então, voltar aí a voltou. sua resposta. Então, vamos É, voltar. A primeira coisa é que a gente já tinha um uso pequeno e as crianças vão ganhando isso ao longo do tempo, né? Mas o que a gente viu foi poder partilhar com nossos alunos, crianças e adolescentes, usos competentes de tecnologia, né? Como é que eu uso para fazer uma boa pesquisa? E a gente vem vivendo uma coisa muito interessante de consumidores, quer dizer, ver vídeo, ver TikTok, jogar, nossos alunos estão cada vez mais produtores, né? De vídeos, de áudios, de podcasts, quer dizer, nunca eles foram tão produtores e nunca a gente pôde conversar tanto com eles sobre a produção deles, sobre como fazer, sobre como partilhar. Isso é um grande ganho. Tem um outro ganho, que o fato da gente também entrar na casa das famílias nos permitiu também, os pais ficaram muito mais participantes e permitiu para a Bica poder explicitar melhor como a gente trabalha, quais são os nossos conceitos, começaram a ter muito mais perguntas e eu acho que de alguma maneira a gente reforçou os elos que a gente tem com as famílias. é verdade, né? Acho que foi uma parceria muito importante nesse momento, né? Nós precisamos aí dos pais para poder fazer esse link devido a essa entrada no virtual aí de uma forma tão rápida, né? Mas quem também lidou com muitos desafios foram os professores, né? Como que eles foram formados para lidar com esse novo modelo? Deu tempo? Como que foi esse processo de formação desses professores? Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que foi um aprendizado lindo, foi um ganho que a gente talvez demoraria anos para ter, né? E com a Certamente. necessidade, eu acho que isso chegou muito rápido e vamos ter um ganho que vai permanecer aí durante um bom tempo. Olha, eu acho que a gente vem fazendo, né? Então a gente teve uma corrida nas primeiras 72 horas, vamos dizer assim, nas últimas que a gente ainda foi presencial, esse é um dado, né? Depois, à medida que a gente foi entrando no virtual, a gente foi fazendo formação continuada, mas eu acho que tem um grande ganho que nessa questão da tecnologia nós temos usuários muito competentes, outros menos, outros como, em geral, as pessoas da minha geração, quando a gente saiu da faculdade, a gente não falava disso, né? Então,
O que teve foi muita formação, mas, sobretudo, um super trabalho colaborativo. Eu acho que isso todos os coordenadores e os professores falam. Quer dizer, professores que sabiam que tinham se apropriado, ajudaram seus companheiros, fizeram tutorial, ajudaram as crianças. E na medida que os professores foram se apropriando, eles também foram dizendo assim: olha, está faltando um aplicativo para eu fazer isso. Olha, está faltando um aplicativo para eu fazer aquilo. E a gente foi reunindo isso e a escola foi proporcionando mais aplicativos. Então, a gente estendeu o uso de um aplicativo de matemática até o G5. A gente usava primeiro a partir do segundo ano, depois do primeiro. Hoje, a coordenadora do G5 e G6 me falou: olha, a gente não pode ficar sem, porque a gente consegue trabalhar melhor. Então, eu acho que há uma formação inicial. Em geral, em janeiro, a gente sempre faz um grande evento chamado EdTech Fest, que a gente traz um monte de novidades e depois os professores vão aprendendo outras coisas, ou dizem, a gente podia ter mais uma oficina daquilo. A gente faz cotidianamente, todo dia tem informação de alguma coisa que alguém pede, mas a gente tem, sobretudo, cada vez uma rede de educadores que educam os seus colegas. Eu acho que isso é um ganho imenso, e já falei, quer dizer, eu acho que agora a gente tem que avançar para certificações, de maneira que a minha equipe, que é de EdTech, ela não precisa ficar imensa, mas ela, na medida em que ela tem parcerias com professores de todas as séries, nós nos tornamos, de fato, uma equipe que é uma rede de formação. Eu acho que eu sempre sonhei com isso, mas eu não sonhava em 5 meses. Estou contente. E eu acho que teve uma mudança no qual os professores passaram a ser proativos, né? Eles também trouxeram para o grupo de tecnologia ideias, né? Que foram depois compartilhadas com seus colegas. Foi diferente, não foi a tecnologia levando para os professores a ideia. A gente teve muito professor trazendo isso daí. Eu acho que foi uma proatividade, né? Um ganho enorme, onde eles também se sentiram empoderados para dizer, olha, também conheço, também sei, posso ensinar. Isso. Né? Eu acho que tem uma coisa muito legal dessa experiência, porque enquanto a gente está aqui conversando, mesmo a gente que estuda isso, adora isso, lá na minha equipe, a gente tem professores de EdTech e do Design Lab também, todo mundo vive atrás disso antenado, mas quando a gente sair dessa live hoje, inventaram mais 300 aplicativos que a gente não conhece, óbvio, porque é sempre essa sensação. Então, esse perfil de ir pesquisar e ir atrás de coisas que possam resolver, que tem muito a ver com o IB, né? A gente trabalha muito... eu ia te fazer essa pergunta. O IB, eu acho, assim, eu não sou uma educadora que me formei no IB, vamos dizer assim, eu cheguei no IB quando eu cheguei na Beacon há 5 anos e fui estudar isso, né? Fui ler, e eu acho que o currículo do IB, ele é altamente, assim, inspirador, porque ele fala o tempo todo, é super importante essa questão de ser pesquisador, quer dizer, de você ter questões e você ir buscar respostas. Você não precisa fazer isso sozinho, né? A gente ajuda, todo mundo se ajuda. Mas, por exemplo, uma professora um dia chegou para mim e falou assim, olha, tem um aplicativo de partilhar vídeos muito mais legal do que isso que a gente está usando. Quer olhar? Lógico, toda vez que alguém vem, eu digo, quer olhar? Lógico que eu quero olhar. Me mostra aí, como é que funciona, como é que você está usando. E aí a gente tem alguns cuidados. De ver se é bom, de ver se a usabilidade é legal, de ver se a gente consegue embarcar esse aplicativo no ecossistema que a gente já tem para o aluno não ter 10 senhas diferentes, de ver o contrato, o que eles vão fazer com os dados dos nossos alunos, porque agora a gente, inclusive, vai entrar na nova lei de proteção a dados. Então, eu preciso saber que aplicativo é esse e que dados eu vou dar dos meus alunos. É senha, é login, eles vão poder mandar e-mail para o meu aluno ou não? Quer dizer, todas essas coisas da segurança nos interessam. E a gente testa. E é uma grata alegria quando um professor traz alguma coisa que a gente resolveu, quer dizer, aquele problema lá que apareceu um aplicativo, é novo, mas podemos usar. E isso tem se estendido, né? Tem se estendido muito. E é muito legal, porque às vezes, quer dizer, a gente não está super ligado, por exemplo, escrita à mão ou
sei lá. E aí vem o professor assim, olha, eu estava muito preocupado com isso, achei esse aplicativo, tem outros? Aí a gente vai lá e olha. É O muito bom. professor, né, o aluno, o professor passaram a ser curiosos, passaram a ser pesquisadores, e eu acho que tudo isso está ligado com a IB, né? Essas são Eu todas também as acho. competências, então eu acho que isso hoje em dia Eu também não está acho. mais no currículo, ele é parte da escola, ele é parte das pessoas hoje em dia, não só na Beaker, mas acho que é de todo desse mundo da educação, né? Acho que todo mundo se tornou um pesquisador, todo mundo se tornou curioso para ver uma forma mais fácil de fazer, uma maneira, né, mais rápida, uma maneira mais efetiva. Eu acho que além desses ganhos que a gente de competências que a gente pode dizer que todos os alunos e professores tiveram, que outros ganhos você percebeu em relação aos alunos? Olha, eu acho que tem várias questões, e eu acho que tem algumas coisas interessantes, Luciana, que é o seguinte: a gente teve que entrar no ensino remoto emergencial. Por que a gente chama de ensino remoto emergencial? Porque isso é diferente de educação à distância. Educação à distância é um processo que você prepara meses, cria um material específico, etc, etc. A gente caiu nisso. Por outro lado, eu acho que é muito interessante que é uma experiência genial para os nossos professores terem a experiência de avaliar o que dá mais certo presencialmente e o que as atividades à distância podem ser profundamente enriquecedoras. E aí a gente começa a coletar muitos exemplos desde os menores, né? Uhum. Desde os nossos pequenos, quando a professora diz assim, olha, sobretudo os nossos pequenos do ICI, tem todo um cuidado da escola em desencadear atividades que eles até saiam da tela e vão fazer uma atividade corporal, uma atividade com música, vão procurar qualquer coisa, vão pesquisar em casa. A gente tem grupo Vendo Sustentabilidade, eles estão avaliando, por exemplo, o que a casa produz, né? Então, eu acho que primeiro foi a compreensão de uma potência dos nossos alunos, né? Eles podem fazer, eles fazem escolhas, isso tem muito a ver com a Uhum. IB, que é o agency, né? O voice and choice, então esse é um dado. E fazer escolhas, o que eles podem fazer e se organizar, quer dizer, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu acho que esse é um Uhum. dado. Outro, os professores ganharam nessa perspectiva também. Uma professora falou assim para mim, olha, eu descobri que eu disparo a atividade de produção escrita, mas é muito melhor eles fazerem em casa, porque isso estende o tempo. Nos meus 50 minutos, isso é muito curtinho. É muito melhor eles fazerem a redação e trazerem. Esse foi um dado. Depois, certas situações de leitura. Então, os nossos professores hoje, eles têm uma condição de dizer o que é melhor presencial, o que é melhor à distância, que eles não teriam se a gente não tivesse caído nisso, né? Eu Exato. acho que eu discuto com eles hoje de igual para igual nessa perspectiva, né? É muito bom isso. Eu me lembro, há 20 anos atrás, eu trabalhei numa empresa de learning, quando tudo isso estava começando, e eu me lembro muito de uma educadora que trabalhou comigo, que ela falava para as empresas, que falavam, não, eu quero que ponha essa apostila no computador. E ela falava, não é uma transposição de mídia, não é simplesmente uma transposição de mídia. O que você aprende numa aula presencial não é a mesma forma como você aprende na distância. E eu acho que isso foi um desafio muito grande no início dessa pandemia, né? Porque Sim. muitos pais falavam, como assim? O horário de aula tem que ser, por que não é o mesmo horário de aula do que é o presencial? E isso foi muito difícil para a gente explicar e fazer os pais, né, as famílias, os alunos entenderem. O que você fala disso? O que você Olha, eu acha, né? Como que acho isso que está hoje em dia? eu acho que a gente resistiu bravamente, até a mídia ajudou a inflar essa visão de que, olha, a escola tal está dando aula normal, normal, eles começam de 50 em 50 minutos. A gente sabia que essa transposição, ela fica faltando uma série de coisas nessa transposição. Por quê? Porque a lógica de estar em casa assistindo é muito diferente da lógica de estar com os meninos na sala de aula, né? A Claro. interação é muito diferente, né? Depois, você pode lançar mão à distância de uma série de outras coisas que no presencial não dá para fazer, né? A gente sabia que não era aula expositiva. Então, o que a gente fez? A gente pensou nas sequências didáticas, ou seja, o que eu tenho que explicar para o meu aluno
como é que ele vai trabalhar. Como é que eu dou todas essas orientações se eu não estou do lado dele? Né? Como é que eu tiro dúvidas? E assim a gente foi aprendendo, de maneira que a gente tem muitas modalidades que não é só ligar uma câmera e os meninos ficam das 7h30 às 3h30 da tarde com aula de Uhum. 50 minutos. A gente tem lives que são mais curtas, porque precisa ser. A gente tem aula gravada, que é uma outra situação, ou sequência gravada, e hoje uma coordenadora me falou assim, tem professor que tem família que falou assim, olha, essa parte de contar história e de leitura, a gente gosta mais de gravado. Sabe por quê? Porque a gente pode botar para as crianças várias vezes para elas assistirem o vídeo da professora contando história. Já uma Exato. outra atividade é mais legal ser live. Então a gente construiu isso. A gente usou o aplicativo para um poder fazer a apreciação do outro. A gente foi reunindo devagarinho, mas consistentemente, um conjunto de atividades e de propostas que não são uma aula expositiva à distância. E também, se você for ver, nossos alunos têm vários momentos que eles não estão com a classe inteira, né? Então, a gente tem pequenos grupos em função da condição de um grupo que está com a língua portuguesa, outro com a língua inglesa, diferentes grupos em pontos diferentes de matemática, os pequenos grupos que os professores podem olhar mais acuradamente como é que os nossos alunos estão, porque na medida em que a gente perdeu o presencial, o professor não vai olhar 25 ao mesmo tempo da melhor maneira possível. Então, nós temos muitos momentos que as crianças estão em pequenos grupos. Então, eu acho que a gente resistiu à pressão e à mídia que diz assim, não, botou câmera, vamos lá, e eu acho que a gente tem ganhos consistentes em relação a isso, né? Me parece. A gente É. ainda vai medir muita coisa no futuro, quando isso passar, mas Quando enfim, é voltar, né? A isso. gente vai poder Quando voltar. analisar esses dados aí. Eu tenho uma É. pergunta aqui, Zilda, da Marlice Cursato. Como é lidar com a ansiedade dos pais, principalmente por eles terem que assumir, de fato, o papel de educadores, né? Um papel ali auxiliar, que muitos optaram por terceirizar. Olha, primeiro é uma alegria, Marlise, obrigada pela presença e a pergunta. Olha, eu acho o seguinte, que ansiedade foi de todo mundo. Vamos combinar que por maiores os currículos e por mais anos de experiência em absolutamente tudo, nós estamos todos vivendo uma novidade com as suas ansiedades, juntamente com outras questões que apareceram, né? Os pais ficaram ansiosos de fato, a gente foi parar na sala deles, o que para os professores também não é uma situação a mais confortável do mundo. Imagina, tira uma parede, agora você bota todas as famílias para É dentro da verdade. escola e a gente entra na casa de todo mundo, né? Num momento complexo, né? Quer dizer, tem famílias que estão lidando com questões de trabalho, tem famílias que têm cujos pais estão na linha de frente do combate à Covid. Então, foi tudo isso junto. Eu acho que o que a gente fez desde o início, que é uma característica da Beacon, foi uma escuta sensível, né? Sensível no sentido de considerar que toda preocupação é legítima, né? Toda preocupação é legítima. Pois se eu faço apoio aos professores de tecnologia e vem alguém e diz assim, Zilda, tem uma pergunta super boba, mas eu não sei, você me desculpa? Eu digo assim, olha, toda pergunta é legítima e a nossa obrigação é responder. E eu acho que para os pais o que a escola fez foi abrir desde o início um diálogo muito transparente, né? Uhum. Que vai de muitas coisas, desde uma discussão de como nós vamos fazer, meu filho está aprendendo, até orientações muito claras. Por exemplo, os pais dizem assim, ai, mas eu corrijo ou não corrijo? Pô, mas vai levar a lição errada para casa? Então, a gente tentou mostrar, olha, é, é importante, não corrige isso, deixa vir, porque quando o seu filho erra nessa escrita, a gente entende em que momento da apropriação da escrita ele está. Olha, aí as mães dizem assim, mas então não corrijo. Então, vamos orientar como é que corrige. Desde isso até não consigo parear meu computador com meu celular. O que eu faço com isso?
né? E aí a gente teve que ir acertando uma porção de coisas. Eu sinto que baixa ansiedade quando a resposta está bem dada, né? E lógico, eu acho que na medida em que a gente entra na casa de todo mundo, não dá para agradar 100%. Né? A Claro, escola, o mais importante é a escola justificar suas escolhas e reafirmar que tem uma equipe profundamente preparada, né? preparada e preocupada em dar certo, né? É. Só que a gente não pôde nem ir lá olhar outra escola para ver como estava fazendo, nem ir fazer um curso rápido de como fazer com a pandemia. A gente entrou todo mundo nessa confusão. Então, mas eu acho que os ganhos são muitos, né? Enfim, é isso. É. E a Bica, no ano que vem, inicia o ensino médio, né? O primeiro, Uhum. é a abertura do ensino médio para a Bica no ano que vem. E o cenário ainda está um cenário muito incerto, né? Em relação à periodicidade, à volta das aulas presenciais. Quais são os desafios que a tecnologia vai poder somar aí nesse novo cenário, nesse novo contexto? Olha, eu acho que primeiro vale lembrar que o compromisso com o ensino, no ensino médio da Beacon é o diploma do IB e também a BNCC. E nas competências gerais da BNCC já está dito que é fundamental que os nossos alunos compreendam, utilizem e criem com tecnologias, compreendam seus impactos, sejam críticos e sejam éticos em relação ao seu uso. Ora, o que nós estamos usando de tecnologia habilita os nossos alunos a serem competentes para esse uso. Eu acho que esse é um dado. Acho também que deve contribuir profundamente o projeto que a escola tem diz respeito a todo um currículo comum, mas também a escolhas, né? Quer dizer, nossos alunos eles vão fazer escolhas de trilhas e disciplinas que eles queiram mais, até para construir um projeto de vida, um projeto profissional. E eu acho que eles vêm tendo experiências muito interessantes nesse à distância, quer dizer, poder entrevistar alguém que está em outro país para um trabalho, melhorar suas competências de pesquisa, tem que se haver sozinho, porque, veja, não é mais a classe inteira, né? Quando eles se dividirem por interesse, vão ser grupos menores. Então, eu acho que a gente a tecnologia trouxe autonomia, e também uma coisa fundamental, a tecnologia não só resolve problema, ela traz um monte de problema que às vezes a gente nem sabia que Nem percebe. tinha, Exato. nem percebe, e a gente É. passa a ter. E nunca a gente pôde, com tanta frequência, poder fazer isso objeto. Olha, quando a gente está na live, a gente se coloca assim. Olha, quando você vai apreciar o trabalho do seu colega, tem um jeito de falar, porque, né? Então, toda essa relação. Depois, uma outra professora falou comigo uma coisa que eu achei bacana. Ela falou assim: olha, quando a gente tinha os meninos debaixo dos nossos olhos, a gente sabia mais ou menos quando ele estava fazendo pesquisa, o que ele estava olhando, né? Nunca foi tão importante eles falarem das fontes, citarem corretamente, entrevistarem pessoas e dizerem as fontes orais ou não que eles usaram. Então, eu acho que usar muito a tecnologia também nos permite pontuar com os nossos alunos o jeito certo de fazer, o jeito certo de citar, a fonte correta, o jeito de tratar o outro, que às vezes eu falo uma coisa oralmente, é uma coisa, mas se eu escrevo é um pouco diferente. Então, poder falar sobre essa linguagem, e eu também acho que tem uma coisa bacana que a tecnologia traz, quer dizer, ter todos esses registros, está tudo registrado. É uma oportunidade da gente olhar o que está bom e poder rever. Então, eu acho que os nossos alunos que vão para o ensino médio ano que vem, eles estão chegando com uma experiência que eu acho que vai ser muito boa para o processo do ensino médio, de fato. Eu acho que é uma experiência muito grande, né? Eu acho que é um aprendizado, é um ganho em termos de pesquisa, de conhecimento enorme, né? Que eles tiveram todo esse tempo. Agora, eu acho que a gente também passou por grandes desafios, né? E passa. E aí eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Sanches, falando sobre avaliação à distância, né? O que você, se a gente acredita nessa avaliação à distância, e mesmo voltando às aulas presenciais, se a gente acredita, se você acredita no conteúdo remoto.
Eu acho que tá um pouco ligada com a outra Eu pergunta que a gente acho. tinha falado. Você já falou um pouco disso, mas eu acho que essa pergunta pode retomar aí de uma outra Olha, forma. eu acho que é super importante a gente entender os processos de avaliação e as réguas que a gente usa para avaliar, né? Mesmo antes da pandemia e tal, todo mundo sabe que avaliar é um processo contínuo, que a gente usa muitos instrumentos, a gente observa as crianças, a gente vê como elas se relacionam, a gente vê a produção delas e tal. É verdade que uma parte disso foi tirada, quer dizer, ui, 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 Ixi, tem aqui uma queda. Não, tá tudo não certo. tem problema. Ui, Estamos vamos aqui lá. em casa. É verdade que a gente perdeu, vou pedir um minuto aqui, que isso aqui despencou, para vocês verem Fica que tranquila, problema de Zilda. tecnologia. Não, problema de tecnologia é de todo mundo, tá? Então, não pensem em vocês que as minhas coisas funcionam melhor. E acho que agora travou. Vou esperar a Zilda voltar. Enquanto isso, eu queria dar boas-vindas às pessoas que chegaram agora, ao nosso público que chegou agora. Sei que a gente está aqui numa live hoje com a Zilda Kessel. A Zilda é doutora na área de tecnologia, trabalha na Beacon, é coordenadora de tecnologia educacional da Beacon. Tema tão relevante aí no nosso cotidiano, que é a tecnologia. A Zilda caiu, eu vou tentar chamá-la aqui de novo. Espera aí. Deixa eu ver só se eu chamo a Zilda aqui. Nosso assunto hoje, né, durante essa live vai ser a tecnologia a serviço da educação. Nós estamos falando aí um pouco sobre como a tecnologia aí na área de educação influenciou e está influenciando esse nosso dia a dia. Né? A Zilda é doutora em currículos e novas tecnologias pela PUC, mestrado em ciências da educação pela ECA, pela USP, e é coordenadora de tecnologia da Beacon. Eu estou só aguardando aqui a Zilda entrar de novo. Estou seguindo aqui. Pede um minuto. Nossas. Estamos aguardando a Zilda aqui. Já deve estar entrando, já enviei um convite. Enquanto isso, a gente dá boas-vindas aí para as pessoas que entraram agora. Né? Estamos falando sobre educação, tecnologia e como que foram os ganhos de aprendizado aí nesse momento de pandemia, né? Em todos esses meses de isolamento, como que a escola se adaptou a tudo isso e qual tem sido os ganhos aí para os nossos alunos, para toda a nossa comunidade. Então, vamos aguardar aí mais um minutinho para ver se ela consegue entrar. Para quem quiser fazer pergunta também, podem ir mandando. A gente vai respondendo aí aos poucos. A Zilda não está conseguindo entrar, vou tentar mandar mais um convite aí para ela. Só um minutinho. As pessoas podem ir fazendo perguntas. Esse é a volta do nosso Beacon Talks, né? Um evento que a Beacon tem feito desde o início da pandemia, onde traz especialistas para dividir aí conhecimento com a gente. Eu peço mais um pouquinho de paciência para vocês esperarem um pouco a Zilda entrar.
Zilda. Para a escola, né, não foi um processo fácil, essa adaptação da noite para o dia, mas a Beacon entrou aí nesse novo normal, investindo muito na formação dos professores. Acho que a Beacon, a Zilda entrou aqui agora. E o nosso grande desafio, acho que hoje atingiu aí o que a gente acredita que foi Já excelente. Bom, cheguei. Zilda, que Quero bom. pedir desculpa. Eu sempre digo isso para os professores, que problema acontece com todo mundo, mas a gente resolve, tá? A gente estava falando dos nossos alunos que estão indo para o ensino médio. E eu sinto que, de fato, a gente está diante de uma porção de conquistas, e tem mais uma coisa que o coordenador do Fundo 2 me falou essa semana. Eu perguntei para ele: o que você acha que os seus alunos levam dessa experiência? Acho que está falhando aí de novo. Vou pedir mais um pouquinho de paciência. Zilda. Eu acho que tem um comentário muito interessante aqui da Terry. Voltou, Zilda? Zilda? A gente estava falando um pouco, Zilda, você está me ouvindo? Esses são os desafios, né? Imagina você estar numa sala de aula, dando aula, e isso acontece, ou o próprio aluno em casa, né? Vamos lá, Zilda, voltar. A gente estava Volta... falando um pouco sobre avaliação, né? Como que, o que, que a gente acredita. Desculpa. Aí era uma pergunta da Patrícia, da avaliação à distância. Aí. Vamos retomar essa pergunta? Bom, na verdade é o seguinte, Sanches. no momento em que a gente foi para casa, o que nos... Bom, eu acho que tem um momento tecnologia aqui hoje na nossa live com esse problema. Eu acho que tem um. Zilda, agora voltou. Bom, estamos tentando. Acho que coloca no Fizemos 4G. Será que não é melhor trocar Já o tá, Wi-Fi? eu Já fiz tá? isso. Tirei o Wi-Fi, embora a orientação era que a gente ficasse com o Wi-Fi. Vamos lá. A gente perdeu algumas das réguas, vamos dizer assim. A gente tinha instrumentos de avaliação, a gente tinha um jeito de fazer avaliação, um jeito de fazer prova, e agora a gente está com outros jeitos para fazer isso, né? Quer dizer, a gente não tem mais os meninos perto de nós, né? Mas a gente tem muitos registros das atividades deles, e fomos construindo trabalhos de grupo, trabalho em pequenos grupos, que nos dão alguns termômetros. A gente está ciente disso, e, voltando ao presencial, estão sendo construídos uma série de processos para tentar entender o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, e a gente vai ter que rever. Por outro lado, eu tive um relato de uma coordenadora que falou assim para mim: olha, por exemplo, no aprendizado de matemática, com esses aplicativos e uma série de outras atividades, a gente está mais ou menos no mesmo ponto do livro, né? As nossas assessoras indicaram o que era mais importante, e a gente vê que as crianças aprendem. Eu ouvi de uma outra professora do infantil que falou: olha, o inglês, tem muitas crianças que entram todo dia na live, e a gente vê que elas cresceram com isso. Depois, em processo de alfabetização, por exemplo, também a nossa coordenadora falou assim: olha, o que a gente tem percebido e tem partilhado com os pais é que, na verdade, o texto está em todos os lugares. Está no livro, está no caderno, mas também está nos dispositivos digitais.
Então, as crianças estão sendo expostas a vários tipos de texto. Então, tem muita aprendizagem que a gente vai ter tempo de avaliar e também que a gente vai ter tempo de rever o que faltou. Por outro lado, vale também dizer em relação à avaliação, eu ouvi de um professor dizendo assim, agora, como eu trabalho com os pequenos grupos, eu divido, eu consigo fazer reforço quando isso é necessário. E isso foi um ganho, porque isso era uma coisa dividida entre professor e um professor de apoio. E agora é o meu aluno que eu vejo que está com alguma dificuldade e sou eu que intervenho. Então, isso é um ganho. A É o gente vínculo, continua né? avaliando. Eu acho que É o reforçou o vínculo, vínculo. né? Eu acho que é um comentário aqui também que é o que eu queria relembrar, assim, mesmo no virtual, esse vínculo pode existir, né? Esse vínculo pode ser aprofundado. E outro, não é para todos os alunos que é mais difícil. Para muitos, foi muito mais Exato. confortável a aula virtual, mesmo no sentido da participação, né? Como também no sentido do aprendizado. Olha, a gente tem algumas histórias lindas, Luciana. A gente tem uma aluna que tem um conjunto de dificuldades e aconteceu que na classe dela tinha um grupo que estava com dificuldade do uso do digital, né? E ela tem alguma dificuldade de escrita, alguma coisa assim, ninguém nem me contou. Depois a coordenadora veio me contar. Só que ela veio nessa aula que a gente ia dar para as crianças que estavam com alguma dificuldade de subir imagem e tal. Essa menina é expert disso. Quando ela começou a dizer, eu sei como faz, eu falei, então ensina seus colegas, ensina seus colegas. No final, eu falei, olha, você tem que vir trabalhar na minha equipe. Quer dizer, também é uma oportunidade de um menino mais tímido que, num grande grupo da sala, ele não levanta a mão, mas aquele estava num pequeno grupo, ou que no digital ele consegue escrever a dúvida dele com mais tranquilidade. Ou ele não vai sair correndo para o recreio. Outro dia uma professora fez esse comentário comigo e falou, olha, é muito comum os meninos dizer assim, fica mais um pouquinho que eu preciso te dizer uma coisa. E essa coisa, às vezes, estou com uma certa dificuldade, ou estou triste por causa disso, disso e daquilo. Então, e sobretudo com os nossos pequenos, as coordenadoras me dizem assim, olha, com os nossos pequenos, a coisa mais importante é a gente manter o vínculo entre eles, outras crianças e com a professora, porque isso é o nosso conteúdo. Qual é o conteúdo? O conteúdo, ela até eu falei, isso rima, é experiência, vivência e construir competência. Então, a gente precisava manter o vínculo. E é verdade que a gente tem alunos exímios, né, que gostam, tem os que gostam menos, mas tem outras interações. E tem que ver que o digital permitiu certas coisas bacanas. Por exemplo, misturou no Fundo 2, estão sendo desenvolvidos projetos em torno de interesses, que junta, por exemplo, um grupo quer pesquisar moda, ou um grupo quer pesquisar um outro assunto, e no Zoom que a gente usa, você pode partir em vários grupos. Uhum. E aí, num grupo desse, tem um aluno de sexto, um aluno de sétimo, outro de oitavo. Então, a gente tem que recuperar o que é bom e construir os nossos novos instrumentos. A gente vai avaliar e a gente garante que ninguém vai ficar sem aprender. É verdade. Mas talvez não é do jeito que a gente achou que era, nenhum de nós. E eu acho que daí tem um comentário muito pertinente da Terry aqui, que o ensino remoto nos traz a oportunidade de repensar e quebrar com alguns paradigmas de avaliação, né? Eu acho Genial. que o modelo antigo, por que que ele é o certo, né? Tá na hora da gente quebrar alguns paradigmas, olhar para o novo, nos abrirmos de verdade, né, para alguma forma nova de construir essa avaliação. Ela não precisa ser só é, multiple choice, como sempre foi, ou escrita, com frases. Existem outras formas de você avaliar o aprendizado do aluno, né? E isso é muito interessante. Eu acho que são nessas necessidades, é na necessidade que se criam oportunidades para o novo. Então, eu acho E, que, né, para responder e, à e, pergunta da Patrícia, eu acho que a gente consegue também finalizar, né, com esse novo olhar aí para tudo isso. E, eu sinto também, Luciana, que tem uma coisa bastante importante disso tudo, é a condição hoje dos professores deles terem tido a experiência para poder dizer isso é melhor no virtual, isso eu faço questão que seja no presencial. E agora não é mais teórico, eles
viveram experiências para conseguir apontar isso com muita competência, né? Nós temos um grupo hoje mais competente para fazer essas escolhas. Isso é muito bom. É muito legal. Realmente não vamos ser os mesmos mais, né? Vamos voltar muito diferente aí para essa, quando essa volta tiver nesse momento. Mas tem uma coisa que é muito interessante, né, nesse momento, porque a relação da família e da escola nesse período mudou, né? E, e aí acho que a gente tem muitos pontos positivos. O que para você foram os pontos positivos dessa relação escola e família desse período aí de aulas remotas? Olha, eu sinto o seguinte: primeiro, não poderíamos levar isso sem as famílias. Eu acho que esse é um dado, né? Ainda que somos educadores e sabemos um monte de coisa, as famílias foram fundamentais para nos ajudar a trabalhar, sobretudo com os menores, né? E também a balizar um pouco as nossas ações. Quer dizer, está com muito trabalho, está com menos trabalho, a live não é no melhor horário, vamos mudar isso, vamos acrescentar aqui. Eu acho que esse é um dado. Eu acho que a escola pôde explicitar muito suas escolhas, a maneira como ela trabalha, quer dizer, por que, por exemplo, que arma conta de dividir ou não arma conta? Por que, que antes das crianças aprenderem os algoritmos, elas aprendem a estimar? Quer dizer, porque a gente não aprendeu matemática do mesmo jeito. Então, foi a oportunidade de explicar o que é um processo de alfabetização, como é que as crianças adquirem uma série de conceitos e como é que a Beacon trabalha, né? Por que para nós é importante que tenha pesquisa o tempo todo? Eu não estou falando não é uma tese de doutorado, não precisa ser, mas a primeira aproximação de um tema, o que eu já sei, o que eu quero aprender, isso que o IB nos ilumina muito, né? Fazer com que as crianças aprendam competências de pesquisa. Primeiro, levantar poucos dados, depois entrar num site, depois entrar em vários sites, depois conseguir avaliar se ele é bom ou se ele é ruim. Então, isso é forte. Eu acho que no momento que a gente entra nas casas, as famílias passaram a ter mais dúvidas, passaram a perguntar mais. E foi a imensa oportunidade da Beacon partilhar as suas decisões e as suas escolhas, que elas não são aleatórias. A gente não escolhe ensinar assim o assado. Tem muito estudo, os professores estudam muito, É. os assessores nos ajudam muito. Então, eu acho que abrir um canal de comunicação e eu acho que nós também melhoramos, aprendemos a nos comunicar melhor. Exato. O jeito de escrever uma circular, essa carta semanal, que tem uma que é geral e uma específica, nos obrigou a sermos mais explícitos. Então, acho que as famílias nos ajudam É. muito, Eu acho né? que A gente todas as espera poder estar escolas, né, ajudando. esse papel aí foi fundamental entre a relação pai, essa situação vivida foi fundamental para aproximar pais e escolas de uma maneira, né, que foi sem precedentes, foi uma maneira que não existiu outra maneira de acontecer, então foi demandante, mas teve um ponto muito positivo. E depois, Eu como que você acredita que vai ser o papel dos pais na vida dos filhos, né? Depois dessa imersão que eles tiveram, né? O que você acha que vai ser a volta da Olha, escola com esses pais muito mais capacitados, muito mais sabidos, muito mais conhecedores aí dessa rotina da escola, do olha, currículo? e mais reconhecedores também. A gente tem recebido também muitas falas, eu acho que dos pais entendendo que é um trabalho de um professor e que não é simples, eu acho que tem isso. Eu acho que a gente tem tido algumas experiências bacanas, enfim, na área que eu coordeno, a gente tem aí o Design Lab, que as crianças montam coisas, constroem coisas, e a gente tem visto como muitos pais de fato se engajam, né? De querer estar junto, de querer entender e de reconhecer um papel, né? Uma coordenadora me contou uma história que eu achei super bacana. Ela falou: olha, a gente coloca na porta da sala o que vai ser a unidade de investigação para pedir para os pais ajudarem e tal. Ela falou: eu cheguei à conclusão que a gente tem que ser mais explícito, porque agora que a gente está dentro da casa deles, muitos pais têm entendido muito melhor o que a gente tem É pesquisado verdade. e têm ajudado mais. Aquele papel na nossa porta é pouco, a gente tem que falar melhor porque os pais podem ajudar mais.
Então, eu acho que há um canal que foi aberto e que, logicamente, a gente não pode fechar só porque vai ser presencial. E tem uma outra coisa bacana que eu acho que é dos nossos aprendizados, que fazer muita coisa virtualmente nos mostrou a importância do presencial, né? É verdade. Então, e da gente aproveitar esses momentos que são preciosos e que tudo indica que quando começarem, não vai ser todo dia que todas as crianças virão, etc. Então, a gente aprendeu assim, quando eu estou com os meus alunos ali, eu tenho que aproveitar para fazer interação, para fazê-los trabalhar juntos, para escutarem e falarem, porque eu não vou apresentar um vídeo, né, que todo mundo tem que ficar calado. Isso ele faz lá em casa. Eu ponho no ambiente virtual, ele assiste lá, ele lê o texto lá. Quando ele vier para a escola, eu tenho que fazer uma coisa muito legal, muito genial, porque é um privilégio nesses momentos. Então, eu acho que ela não vai ser a mesma, porque os nossos professores vão fazer escolhas diferentes e os nossos alunos, eles já têm até uma senioridade para dizer isso funcionou, isso não funcionou. Um coordenador me falou: olha, nessa coisa de assembleia e tudo, hoje as crianças têm muito mais clareza do que funciona, do que não funciona, do que elas querem, do que elas não gostam, e a gente precisa disso. Eu acho que esses são os ganhos, né? Então, Zilda, a gente já está quase finalizando aí nosso tempo Já. e passa muito rápido, né? Esses assuntos são muito gostosos de debater, acho que está muito no nosso dia a dia e eu acho que é uma discussão muito gostosa aí. É, eu acho que os professores vão ter um desafio muito grande nessa volta, né? Como será esse ambiente de aprendizagem híbrido para eles? O planejamento presencial, o planejamento virtual, o que que você acredita aí Não é que vão ser fácil. os maiores desafios aí em relação para os professores? Olha, eu sinto assim, eu acho, a primeira coisa, eu acho que tem um conceito importante, que ensino híbrido não é esse negócio de falar com a plateia, os alunos que estão na classe que estão em casa ao mesmo tempo. Isso é simultâneo, né? Isso é só uma parte. O híbrido, no seu É verdade. conceito, é aquilo que assim, que usa o melhor do que eu tenho presencial e o melhor do que eu tenho à distância de uma maneira muito articulada. Né? Isso é ensino híbrido. Então, por exemplo, uma professora de literatura falou assim: eu já entendi. Leitura, alunos mais velhos, né? A leitura, ler o livro, a literatura, eles leem em casa e no presencial o mais importante é o levantar a discussão, evidenciar o que eles entenderam, fazer eles julgarem de uma maneira correta, que não é eu gostei, eu não gostei, mas eu gostei dessa obra por isso, esse personagem tal. Então, eu acho que os professores o grande desafio vai ser continuar mantendo o que é a distância. Eu acho que eleger o que é melhor para o que é presencial. Acho que o que tem se discutido é que o presencial nunca mais vai ser o mesmo, Luciana, porque a gente agora sabe aonde que ele faz a falta. Né? A gente sabe que passar um vídeo ele faz em casa, É né? verdade. Então, eu acho isso. Então, eu acho que a gente vai se debruçar sobre isso. Acho que o desafio, que é o desafio de todo mundo, e está na mídia, enfim, é que a gente vai ter mais uma ordem de coisas na escola que vai roubar o nosso tempo um pouco, né? Quer dizer, tem que lavar a mão, tem que trocar máscara, tem que dizer, está muito perto, né? É. Quer dizer, a gente vai depender de novo de uma cooperação muito grande para o que são esses procedimentos não roubarem, os procedimentos não roubarem o nosso tempo didático, que vai ser pouco. Eu Exato. acho que esse é o grande É, desafio, cuidando né? aí da saúde, né? Mas eu acho que a Isso, gente tem aqui o melhor dos dois mundos. Acho que a gente aprendeu essa tecnologia e nos adaptamos a ela e, né, absorvemos ela dentro da educação. E a gente tem também o presencial, que a gente já tem esse conhecimento, já tem esse know-how, há muito tempo. Então agora a gente vai poder usufruir dessas duas ferramentas, né, tirando delas o melhor potencial de cada uma. Eu acho isso. que essa E volta vai ser um ganho enorme, porque a gente vai poder ter o melhor dos dois mundos, né? Do virtual e do presencial. eu acho. E a gente vai ter mais uma coisa, Luciana, que eu acho que é super importante.
a gente devagarinho foi baixando as ansiedades dos pais, da gente mesmo e dos professores, e lembrando que a gente acerta e erra. Claro. Isso está no IB, né? A gente aprende muito com o erro e tal. Então, se a gente, primeiro, nós formos profundamente cooperativos, como já temos sido, e nos ajudarmos, isso não somos nós só os professores, nós, as famílias e as crianças, eu acho que a gente vai conseguir lidar com esse tempo que também vai ser de desafio. Ninguém aprendeu como é que faz isso, mas eu acho que a gente tem conseguido dar passos importantes e o que nos vale são alguns conceitos que são da Beacon, de acolhimento, de valorização das experiências e de uma escuta sensível. Eu acho que é com isso que a gente conta, entendeu? É Espero verdade. que dê certo. Bom, Zilda, muito obrigada aí por essa reflexão essa noite, por mais esse Beacon Talks. Agradeço aí todos os participantes aí. Peço desculpas se a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas estamos sempre abertos. Pode escrever no nosso Instagram ou mandar e-mail que a gente responde. Muito obrigada, Zilda. Boa noite a todos Obrigada. os Boa noite. participantes. E nos encontramos aí no nosso próximo Beacon Talks, daqui a 2 semanas, às quartas-feiras, sempre às quartas-feiras, às 19h30. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada a toda a equipe. Desculpa aí pelas nossas falhas técnicas, mas foi uma excelente. Minhas, Parabéns, Zilda. todas minhas. Não, nossa, aí tecnologia. Cai Tchau, tchau. tudo. Tchau.